Olá, namastê. Então, vamos, né, continuar com a nossa o nosso estudo aqui, tá? Vamos continuar então com a nossa, análise que a gente está fazendo. Nesse quarto bloco, nós estamos falando sobre as inconsistências, né, da proposta de Deus, tá? Ou das representações de Deus. Vamos começar com algumas delas que, que surgem como resultado de um efeito que é um efeito biológico, né? Na formação na formação do cérebro humano, ok? E que no decorrer do processo histórico, na formatação desse, perdão, na formatação desse cérebro, que é o cérebro humano, e que também tem interferências diretas na hora em que o ser, né, em que a consciência, em que o ser pensante vai fazer a sua conjecturação a respeito desse princípio, que é a intuição de Deus, né, como ela é apresentada aí perante nós, ou como nós a metaforizamos ou a metabolizamos, né? Então vamos observar o seguinte, olha só, a Terra, ela dura mais ou menos aproximadamente de 3 a 4 bilhões de anos, que é os cálculos que, né, os acadêmicos nos apresentam. Então a gente vai considerar que esses cálculos eles procedem de maneira aproximada e é irrelevante datar assim absolutamente, só saber que é mais ou menos isso daí já é o suficiente. Então ela dura esse período até que ela consiga produzir, né, um cérebro humano, tá? Um corpo humano, um equipamento, né, que é a forma humana. Então ela vai aí passando pelos seus processos e finalmente ela então consegue produzir a vida, produzir as formas e dentre elas essa forma muito sofisticada que é a forma humana, com um cérebro que viabiliza a racionalização do ato de existir. Você tem aí a Terra formando vários tipos de entidades vivas e eles existem, ok? Eles têm a intuição de que existem, mas eles ainda não conseguem racionalizar essa função ou esse fenômeno. Eles não conseguem pensar o ato de existir de maneira consciente e também não há para eles a necessariedade metafísica de buscar uma justificativa para o ato de existir. Tá? Então não há esse problema aí para essas formações de entidades vivas primeiras, né, que a Terra produz. Mas, finalmente, a Terra consegue, finalmente, produzir seres humanos, tá? Ok? Então, com cérebros humanos, que tem uma memória primitiva e vai fazendo registros dessa experiência humana, né? Então, aí a gente tem o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, o aspecto do nosso cérebro que vai sendo formatado de acordo com o passo em que ele vai atravessando na história da formatação da Terra, ok? Mas, na hora em que ele está já numa fase consciente, né, numa fase em que ele está começando a perceber a própria existência, ocorrem, né, a percepção dos efeitos em que esse ser individualmente vai passando e que coletivamente dá um processo que é um dado de consciência de grupo, né? E aí você tem uma hipótese baseado na observação de grupo ou uma hipótese individual, tá? Que pode eventualmente ser aceita pelo grupo também. Então vamos lá colocar, né, em pormenores essa fala aí. Olha só, no ato da concepção humana, né, existe o relacionamento sexual entre a espécie feminina com a espécie masculina, né, o macho e a fêmea. Então, no intercurso sexual, os envolvidos, motivados por um impulso de êxtase erótico, né, que é o prazer sexual,
o macho, então, biologicamente, ele é estimulado a transferir as suas sementes para, né, a fêmea, ok? Então, para usar aqui uma metáfora, essas sementinhas que nós, foi assim, a convenção, né, a convenção dos acadêmicos decidiu chamar essa pequena sementinha de espermatozoide, né, que é nosso corpo primitivo. Então, você, por incrível que pareça, né, o seu primeiro corpo foi o de, né, um espermatozoide. É até um corpo, assim, gracioso, né? Parece um girinozinho ali, com uma cápsulazinha e uma hélice. Então, essa hélicezinha gira e empurra a cápsula para frente. E são muitos, né? São centenas de milhares, são aproximadamente 500 milhões de pessoas vivendo dentro dessas cápsulas e que intuitivamente buscam pela sobrevivência. Quando ocorre o relacionamento sexual e o homem alcança, então, o seu ápice do êxtase erótico, a temperatura do corpo aumenta e um processo de ignição é dado em que essas sementinhas, ou essas pessoas nos corpos de espermatozoides, são, então, expelidas, né, dessa incubadora, dessa reserva, que é uma espécie de útero também, né, mas masculino, que fica no corpo do homem, na região, né, dos testículos, que são onde fica ali preservados as sementes numa temperatura ambiente, mas quando essa temperatura aumenta muito, essas sementinhas, esses seres são expulsos desse ambiente e eles então passam a fazer uma maratona, né, hercúlea, em que eles terão que lutar pela sobrevivência até alcançar o outro lado do rio. Não é? Imagina você aquelas manadas de zebras, de iglus, não é, que fazem as migrações e que tem que atravessar um rio cheio de crocodilos. Né? Então, os espermatozoides também têm que atravessar lugares muito perigosos, mortais, que vão, inclusive, matando eles, né, no meio do caminho. Como, por exemplo, óvulos falsos, também tem sabe, filamentos elétricos que matam as sementinhas e truques que no meio do caminho eliminam a esmagadora maioria dessas pessoas, num processo mais ou menos como se fosse uma epopeia genocida, em que apenas uma dessas pessoas é então o sobrevivente, tá? Então você que está aí me ouvindo agora é o sobrevivente de um genocídio, que é um milagre que se conhece como vida, tá? Então você passa por uma seleção que, dentre 500 milhões de outros habitantes ou de outras pessoas, você é a única, né? Talvez você possa ter um irmão gêmeo ou irmã gêmea, alguma coisa assim, mas isso é uma coisa mais raro, é um fenômeno mais raro, né? Um evento mais raro, é uma coisa mais atípica. Entretanto, o normal é que haja apenas um único sobrevivente. Então, você é o sobrevivente de uma hecatombe, né, que é o sobrevivente de um apocalipse, vamos dizer assim, em que outras 499 mil milhões, 499 pessoas morreram. E você é o sobrevivente, né, desse fenômeno apocalíptico chamado a concepção humana. Então, você conseguiu fecundar o óvulo e você, finalmente, né, assim, num ato heróico de sobrevivência, conseguiu resistir a todas as probabilidades negativas e assumiu a probabilidade positiva, e aí está você, um herói sobrevivente, né, e que é o que nós chamamos de milagre da vida. É por isso que talvez chama isso de milagre da vida, porque realmente é um milagre você estar aí, me ouvindo agora, porque você poderia ter morrido lá atrás, né, com os outros demais que não sobreviveram, como você que sobreviveu. Então, mas acontece que esse processo, essa ânsia, essa perda do conforto, porque as sementinhas ou as pessoas estão confortáveis, né, no ambiente natural, é como se fosse um lago
cheio de nutrientes, né? Quando você olha, por exemplo, uma lagoa, está cheio de sapinhos, de gerinos ali, ali tem tudo que eles precisam para viver, né? Então, o sêmen masculino é um lago de nutrientes, né, com temperatura, como eu falei, ambiente, que tem alimentação, conforto, bem-estar para todas as pessoas. Mas, de repente, elas são expulsas desse ambiente de maneira aleatória, arbitrária, sumária, sem aviso prévio, né, e também com bastante brutalidade, a ponto dessa brutalidade se converter no processo prático que é a morte, né? Então, olha só que coisa, hein? Já pensou? Né? E tudo isso se deu e você nem percebeu. Mas aí está você agora, sabendo que assim que se deu. Agora, o que acontece é que na memória ancestral, né? Na memória original, fica esse, ok? Fica aí essa lembrança registrada na memória ancestral da perda desse ambiente paradisíaco, né, da expulsão desse paraíso. Então, o ser foi expulso do paraíso. Ele vivia bem, com facilidades, alimentação, segurança, amigos, parentes. Era um ecossistema inteiro, 500 milhões de pessoas, né? Praticamente a América Latina pode colocar aí, né, uma população muito grande de pessoas. Então, você tem aí toda a infraestrutura para a convivência social. E, de repente, zás, acaba tudo, né? É tudo, assim, se você lembra do mito moderno, que é o mito do Superman, por exemplo, é algo parecido com isso daí, né? O Superman está lá, mora com a família dele e tal, num ambiente normal, e de repente o planeta começa a explodir. E aí as cápsulas são lançadas, então, para fora do sistema solar, e elas vão em direção, lá, aleatoriamente, para algum lugar, e de repente a cápsula do Superman cai aqui né, na Terra, que é como se fosse o óvulo, e aí ele fecunda a Terra, ou seja, ele nasce na Terra, ele vive na Terra, ele sobrevive, ele sobrevive. Então ele é chamado de Superman. Esse daí é você, não é? Que numa cápsula você foi lançado para um universo totalmente desconhecido, hostil e perigoso, chamado útero, né? No caminho do útero, você poderia ter morrido de muitas formas, mas finalmente você conseguiu chegar até um óvulo, que no caso, na metáfora do mito do super-homem, né, é a Terra, e finalmente você fecundou esse óvulo, assim como o super-homem chegou até a Terra. Então, assim como o super-homem é um sobrevivente e resistente, está aí você, que além de ter conseguido fecundar o óvulo, agora você ainda, né, sobrevive, apesar de tantas possibilidades de você não sobreviver, há tantas doenças, né, que podem te acometer a qualquer momento, e catástrofes e acidentes naturais que podem eliminar a sua vida, mas aí está você, um super, né, um super ser vivo, resistente e sobrevivente, né? Então, são muitos desafios até que o ser consiga ter essa possibilidade, né, de ter essa manutenção. Mas esse ato, né, assim como no mito do super-homem, ele fica sempre tendo lembranças da sua terra natal, do seu ambiente de origem. Assim também, né, a consciência, ela traz essa lembrança desse ambiente confortável, seguro, em que tudo era um paraíso, onde não havia grandes esforços, mas agora não. Agora existe tanta luta, mas a memória ancestral preserva a experiência daquela origem, onde era tudo maravilhoso, onde era tudo tranquilo, onde era tudo muito bom, que era, né, no útero masculino, onde você estava no corpo do seu pai, adormecido, né, ou adormecida, tranquilamente, sem problemas nenhum, e de repente você, zás, né, foi expulsa desse paraíso. E essa lembrança ancestral de uma expulsão do paraíso fica registrado aí na sua memória ancestral, que é a sua memória original, tá bem? Eu vou pausar esse vídeo, eu vou continuar com essa descrição no próximo vídeo, que é para não deixar o vídeo muito longo, e a gente volta a se falar na próxima gravação, tá bom? Obrigado pela atenção, namastê, fica na paz e até logo mais.